Olá, bem-vindos à série de vídeos Disciplina Positiva na Prática. A dica de hoje é sobre reservarem tempo especial para os vossos filhos. Quem tem só um filho, muitas vezes acaba por ser mais fácil reservarmos este tempo. E mesmo assim, na correria do nosso dia-a-dia, nem sempre eles sentem que são uma prioridade na nossa vida. Por isso mesmo é importante agendarmos com eles esse tempo especial. Quem tem mais do que um filho, muitas vezes eles acabam por achar que são preteridos em termos de atenção em relação ao irmão. Ainda que não seja, mas acaba por ser um sentimento que acaba por ser comum a quase todos os filhos que têm que partilhar a sua atenção com o irmão. Este sentimento de que estás a dar mais atenção ao meu irmão do que a mim, ele é sempre mais importante do que eu, ou as tuas atividades são mais importantes do que eu, o trabalho é mais importante, as coisas da casa são mais importantes. Então, para isto não acontecer, nós podemos realmente agendar este tempo especial com os nossos filhos. Eu recordo-me quando a minha filha mais nova ainda era muito pequenina, estava na AMA e eu estava ainda a gozar a licença de amamentação e chegava mais cedo. O que eu fazia, por exemplo, com a mais velha, que na altura tinha cerca de 5 anos, era combinarmos um dia da semana para irmos fazer um lanche só nós as duas. Era o lanche mãe e filha e ela adorava, era um momento muito especial para ela e contribuía também para que a semana depois fosse muito melhor passada, com ela muito mais tranquila na forma como se relacionava comigo, o comportamento também era muito mais estável, não havia tantas birras, porque aquele momento ela sentia que realmente eu estava a priorizá-la e que ela era importante e que eu reservava esse tempo apenas para ela. Isto fazia uma enorme diferença. Aliás, ainda hoje faz. Sempre que eu não combino este tempo especial com elas semana a semana, acabo por sentir que depois é muito mais caótica a nossa semana, elas acabam por brigar mais, os comportamentos são muito mais complicados de gerir durante aquela semana e muitas vezes tem a ver com isto, tem a ver com elas sentirem que têm um déficit de atenção e que não são importantes na nossa vida. Tempo é a coisa mais importante que nós podemos dar aos nossos filhos e quando nós dedicamos e agendamos especialmente esse tempo para eles, eles sentem que realmente eles contam na nossa vida e são muito importantes para nós, porque nós reservamos este tempo para eles. Então, a dica de hoje é tão somente esta. Às vezes nós não temos assim muito tempo, não é, na nossa agenda e às vezes também não precisamos ter todo o tempo do mundo. Às vezes é uma falácia pensarmos que quanto mais tempo temos com os nossos filhos, melhor eles vão comportar, mais se vão sentir amados e aceitos e importantes para nós. Na verdade, o tempo é importante na medida em que nós sabemos usar esse tempo e ele realmente é proveitoso. Então, neste tempo especial com os nossos filhos, é importante que não haja distrações, que coloquemos o telemóvel de lado, que não falemos do outro irmão, por exemplo, dedicamos essencialmente àquela criança, a saber dela, a brincar com ela, a interagir com ela e a ouvi-la e também a dar-lhe a conhecer um bocadinho mais da nossa história. São momentos em que são para ser partilhados apenas a dois, sem mais elementos a criar aqui ruído e distração naquele momento que se quer só mãe e filha, pai e filho, como quiserem. Portanto, não se esqueçam, agendem este tempo, deixem os vossos comentários depois sobre como é que correu, que tal esta dica, mas é muito importante que encontrem estes momentos regulares na vossa agenda e que combinem previamente com a vossa criança aquilo que vocês vão fazer. Vemo-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho.